Sejam bem-vindos à viagem ao desconhecido. Peço a todos que ainda não são inscritos que ativem o sininho. Não custa nada e vai me ajudar muito. Eu sou a Clara Paula. Vamos ao relato de hoje. Fiz um pacto e vendi a minha alma. Essa é uma história real baseada na experiência de um anônimo, que vou chamar aqui de Lucas. Saudação a toda a comunidade. Essa é minha história. Acreditem, foi muito difícil tomar essa decisão, porque tenho medo que me julguem e pensem que sou louco. Porém, peço respeito e a compreensão de vocês dentro desta comunidade. Bem, vamos lá, enquanto eu estou com coragem para fazê-lo. Meu nome é Lucas e sou originalmente do México. Embora eu atualmente resida em uma cidade do interior, que é uma pequena cidade adjacente, desde muito jovem me interessei por todos os tópicos de terror, como lendas, filmes e assim por diante. Mas foi no ensino médio onde a demonologia começou a entrar na minha vida. No começo foi só por curiosidade e para obter conhecimento. Eu não tinha a intenção de utilizá-lo. Eu só queria ter como assunto de conversa. Então, continuei lendo sobre o assunto até que eu entrei para a universidade. Eu estava no curso, mas não era um dos melhores. Ainda mais quando você estuda por obrigação e não por prazer. Eu estava estudando engenharia industrial e eu agradeço que consegui me formar, mas, para ser sincero, não aplico nada do que eu estudei em minha graduação no meu trabalho. Mais ou menos na metade da graduação, comecei a me frustrar. Eu estava desesperado e fui reprovado nos exames e fiquei para trás com várias matérias. Eu sabia que perderia 1 ou 2 anos extras para terminar minha graduação. Foi então que me lembrei de tudo o que havia pesquisado sobre demonologia e bruxaria. A primeira coisa que me veio à cabeça foi ganhar o afeto de um professor ou professora, e isso me ajudaria a passar. Parece bobagem, eu sei, mas o desespero não mais me permitia pensar com clareza. E isso seria uma tentativa de algo como uma amarração, ou seja, eu ficaria bem com a professora que mais me reprovava. Mas me arrependi por 2 motivos. O primeiro foi o dinheiro, já que não era algo que eu tinha bastante. Eu também não queria fazer o feitiço sozinho. E em segundo lugar, foi porque eu não queria que ela se apaixonasse por mim à força. Eu só queria um favor e tinha medo de não ter exatamente o que queria. Então continuei investigando, pesquisando e, graças à pressão dos meus pais, tomei a pior decisão de todas. Um pacto deveria ser feito para obter fama e fortuna. Desta forma eu iria preencher meu vazio e já ficaria feliz. Mas a questão é por onde começar. Eu já não lembrava mais do que havia pesquisado e o que os demônios poderiam fazer. Eu obtive tudo isso de fontes não confiáveis, por assim dizer. Eu não sabia nada sobre proteção e como realizar o ritual sem me prejudicar e a tudo que me dediquei. Se eu não fizesse o ritual corretamente, seria simplesmente oferecer a oferta ao azar. Eu tinha que pesquisar os demônios que poderiam me dar as respostas sobre como alcançar meus objetivos, que era passar nos exames e conseguir o emprego dos meus sonhos. Os primeiros que pensei eram os 72 demônios da Goétia do rei Salomão. Pedindo ajuda para um deles, seria capaz de conseguir o que eu queria. Escolhi um ao acaso e nem me lembro direito qual era. Eu simplesmente fiz o pedido. Eu não realizei nenhum ritual ou algo parecido. A única oferta que eu fiz foi minha alma em troca do que eu queria. Eu dizia isso repetidamente e, como era de se esperar, não recebi nenhuma resposta por um período aproximadamente de 6 meses de tentativas. Até que no 3º ano do curso, o meu desespero voltou novamente. Agora eu tinha assuntos ainda mais complicados e, por mais que tentasse, não consegui dar conta. Retornei às minhas tentativas de vender minha alma,
Mas naquela ocasião decidi que eu faria um ritual, mesmo que fosse algo improvisado com velas. Eu sei que parece bobo, mas na primeira imagem que eu vi de um demônio, que não me lembro, eu li que ele poderia me dar respostas do presente, passado e futuro. O que eu precisava para realizar o ritual era improvisar um altar com a imagem desse demônio. Coloquei as velas ao lado do altar e a única proteção que eu usei foi uma medalha de São Bento, que foi um presente dos meus avós, e encontrei uma oração na internet. E como eu disse, era de fonte não confiável. Comecei o ritual por volta da meia-noite. Fiz isso no meu quarto. E como ficava perto do quarto dos meus pais, tentei fazer o mínimo de barulho possível. Felizmente, eles não perceberam. Escrevi meus desejos em um pedaço de papel e coloquei no altar. Depois, li a oração. Peguei uma pequena faca e fiz um corte na palma da minha mão direita e salpiquei algumas gotas de sangue na página e pedi que me desse um sinal assim que tudo estivesse finalizado. E então agradeci. Apaguei as velas e limpei a mão. No dia seguinte, assim que me levantei, peguei meu altar improvisado. Guardei a agulha junto com a página do desejo. Quando eu saí para a universidade, eu fiquei apenas pensando em quão estúpido eu tinha sido. Certamente eu me via como um tolo fazendo tudo aquilo de madrugada. Na verdade, eu estava me sentindo assim. Eu queimaria a página com os meus pedidos e meu sangue. Apesar disso, algo dentro de mim estava esperando uma resposta. Uma semana se passou e nada foi diferente. Os dias continuaram como de costume até a terceira semana. Na quarta-feira, algo aconteceu à noite enquanto eu dormia. Sonhei que uma grande cobra branca estava me perseguindo. Tentei escapar, mas sem sucesso. A cobra foi muito rápida e conseguiu me alcançar. Ela sorria e apertava meu corpo enquanto tentava me asfixiar. Eu tentei me libertar. A única coisa que consegui foi mover uma mão. Com um dos meus braços, consegui afastar sua enorme cabeça, que já estava perto do meu rosto. Tentei acertá-la, mas a cobra ficou brava e mostrou as suas presas. Comecei a ficar sem ar e estava prestes a perder a consciência quando ouvi uma voz me chamando pelo meu nome. Era uma voz calma, suave e masculina. Quando ouvi, me deu uma sensação de paz e ao mesmo tempo me causou um terror indescritível. Minhas emoções naquele momento eram muito contraditórias. A insistência com que ele me chamava me fez tentar responder. Eu queria falar, mas minha voz não saiu. Eu estava desesperado porque ainda não conseguia respirar. Quando pensei que estava prestes a morrer, eu ouvi a voz que me disse: "Aceito." A cobra tentou me devorar. Não pude mais evitar e acordei. Estava completamente banhado em suor, embora soubesse que tinha sido um sonho. O medo que sentia era verdadeiro. Acredite, não voltei a dormir a madrugada inteira. Na verdade, passei as horas acordado tentando me acalmar, tentando entender e ao mesmo tempo pensando que tinha sido apenas minha imaginação. Na manhã seguinte, sem dormir, mas um pouco mais calmo, fui para a universidade. Não consegui me concentrar o dia todo pensando na possibilidade de meu ritual ter realmente funcionado e eu obtive uma resposta. Que talvez aquele demônio tivesse respondido e aceitado minha oferta. Resolvi tentar a sorte e perguntar algo, mas não sabia como fazer. Mas perguntei mentalmente e não houve resposta. Fiquei um pouco decepcionado, mas não desanimei. Disse a mim mesmo que tentaria novamente, até que eu conseguisse. Cheguei em casa naquela noite. Peguei uma vela branca, acendi e fiquei na frente do espelho e fechei os olhos. E sussurrei minha pergunta: como devo me dirigir a você? Foi isso que perguntei. Fiquei esperando alguns segundos, onde não abri os olhos em nenhum momento. Os minutos passaram e nada aconteceu. Eu ia desistir,
quando abri os olhos, o reflexo no espelho não era o meu. Era uma sombra muito escura na qual não se via nenhum traço. No começo, fiquei bastante surpreso e achei que eu estava me sugestionando, que o reflexo era eu. Mas como estava completamente escuro e eu tinha acabado de abrir os olhos, não estava vendo bem. Quando eu me movimentei, aquela figura permaneceu estática. Ao tocar o espelho, ele estava muito frio. Também senti uma forte pressão no meu peito. Pude sentir um aroma, e ao contrário do que se poderia esperar da presença de um demônio, era um cheiro fresco. Não senti cheiro de nada podre ou em decomposição. Fiquei em silêncio olhando aquela presença, até ouvir uma voz. Era a mesma que tinha ouvido no meu sonho. Ele me perguntou o que eu queria saber. Eu ia perguntar em voz alta, mas a voz me impediu. Ele disse que não havia necessidade de falar. Então eu só pensei e perguntei: como deveria me dirigir a você? Sua resposta foi simples e contundente. Não era necessário citar o nome dele, mas eu deveria falar sempre com ele como um ser superior. Não quero explicar tudo o que conversamos, então vou resumir ao máximo meu primeiro encontro. Nessa reunião ficou combinado que eu perguntaria o que eu queria saber e também poderia pedir o que eu queria alcançar, mas que cada pedido teria um preço. Um preço que eu mesmo estabeleceria imediatamente. Lembrei-me da minha família, pensando que eles também poderiam ser parte desse preço. Mas o demônio imediatamente negou. Você, e somente você, pagará por seus favores, porque seus parentes não são do meu interesse. A forma de contatá-lo também foi decidida, e como esse primeiro encontro foi através de um espelho, foi combinado que assim nos comunicaríamos. Também dissemos que eu poderia chamá-lo sempre que precisasse, e ele sempre poderia falar comigo quando quisesse. Depois do encontro, eu comecei a perguntar quando as coisas não aconteciam como eu queria. Perguntei desde a mais estúpida até o que era realmente necessário. Com sua ajuda, consegui formar dupla com os meus companheiros do curso de engenharia. Eles acreditaram que o tempo todo eu havia escondido meu verdadeiro potencial. Com a ajuda desse demônio, eu consegui na época a minha graduação. E embora eu não tenha passado na média, meu projeto foi tão bom que consegui me formar, além do fato de ter alcançado uma boa colocação onde eu fazia meus estágios. Um tempo depois, justamente quando tive um problema no trabalho, comecei a sentir que eles estavam começando a me cobrar os favores. Toda vez que eu entrava em contato com a entidade demoníaca, eu me sentia muito cansado e até tive sangramento nasal. Por esse motivo, pedi para entrar em contato com ele apenas durante as tardes, depois do trabalho. Ele não gostou, ficou bravo e isso me custou caro. Fiquei pelo menos um mês afastado do trabalho incapacitado. Me fizeram alguns exames médicos, mas não encontraram nada relacionado ao meu desconforto. Durante esse mês, além de me sentir bastante mal, tive pesadelos muito vívidos e aterrorizantes, mas eu realmente não quero falar nada sobre isso. Passado aquele mês, recuperei minha saúde e voltei para o trabalho, me dizendo que nada havia acontecido, embora a verdade é que tudo o que vivi durante aquele mês me deixou traumatizado. Eu fiquei com medo de dormir porque era aí que ficava insuportável. 2 semanas depois, entrei em contato com o demônio novamente. A primeira coisa que ele me disse foi que se eu já havia aprendido a minha lição. Obviamente, eu disse a ele que sim. Lamentei muito. Com indiferença, ele respondeu que estava tudo bem, mas que não queria que isso acontecesse novamente. Então, assim, continuamos com a comunicação vespertina. Quando eu já estava no trabalho há 2 anos, pedi a ele para me ajudar a conseguir uma promoção. E como era de se esperar, ele me ajudou. Então consegui ter um cargo com vários subordinados sob meu comando. O próximo objetivo era assentar a cabeça.
Embora eu só tenha pedido a ele coisas que fossem relevantes, eu disse para ele que eu queria casar e que o meu casamento durasse e tivesse paz. Também disse que só queria ter um filho. Com a ajuda dele, consegui encontrar uma garota que atendesse a todas as minhas expectativas e alguns meses depois de conhecê-la, nos casamos. Nessa época eu já tinha casa, carro e tudo o que era necessário para uma família de 3. Claro, ainda éramos apenas 2. Não vou contar nada da minha vida conjugal, só posso dizer que foi tudo perfeito. Ela nunca percebeu nada de estranho por pelo menos 3 anos, até que todos os pedidos que eu fiz cobraram seu preço, cada vez mais forte. Minha esposa acreditou que era por causa do estresse do trabalho. Então ela me pediu para sair de férias. Então decidimos ir, e afinal ainda não tínhamos filhos. Acho que o plano dela era engravidar. Então ela disse que queria ir para uma praia. Da minha parte, preferia um lugar mais fresco e concordamos em ir para algumas cabanas nas montanhas. Um lugar isolado com muitas árvores. Então, nessa cabana, uma noite, quando eu já me preparava para dormir, fui à floresta para contatá-lo. Eu queria perguntar a ele sobre meu atual estado de saúde. Naquela noite que falei com o demônio, ele me esclareceu que eu estava pagando a cada um dos meus pedidos. E a forma como estava pagando era com minha vida, ou seja, com o tempo que ainda me restava. Além da minha mente, ele consumia tudo em mim. Ele zombou de mim, dizendo que minha vida estava ficando cada vez mais curta. Eu sabia que por vontade própria havia escolhido isso. Eu reclamei com ele sobre isso e que tudo foi um grave erro. Em comparação com as outras vezes onde falei com ele, mas nunca consegui vê-lo, sempre vi uma sombra no espelho. Desta vez, em uma fração de segundos, se transformou. Ele estava presente na minha frente. Ele era uma criança de longos cabelos esbranquiçados. Me olhou com ódio e desprezo. Só pude ver por alguns segundos porque naquele momento aquele corpo humano se transformou. Tornou-se uma grande cobra branca, como a que eu tinha visto anos atrás nos meus sonhos. Corri o mais rápido que pude, mas essa cobra foi mais rápida. Me seguiu por um tempo até conseguir me agarrar. E pensei, dessa vez ela vai me devorar. Sua voz me disse que ninguém iria insultá-lo e que eu pagaria caro. Depois disso, só pude ouvir muitas vozes gritando até que finalmente perdi a consciência. Quando eles me encontraram, aparentemente, eu estava inconsciente há 3 dias. Pelo que me contaram, eu estava andando pela floresta, que meus sapatos estavam completamente cobertos de lama e parece que eu estava em estado de choque, que não respondi quando me chamaram. Eu não me lembro de nada do que aconteceu lá. Depois que ele me sentenciou, só me lembro de acordar no hospital e ver meus pais e minha esposa muito preocupada. Porém, eu sabia que a partir daquele momento, minha vida mudaria completamente. Eu não pude evitar sentir um terror horrível e já era muito difícil esconder isso nesse momento. Todas as noites eu tinha pesadelos que consumiam minha mente. Não aguentava mais até que minha esposa me pediu para ir a um psicólogo e de lá fui encaminhado a um psiquiatra que me receitou remédio para ansiedade porque ele achava que eu tinha esquizofrenia. Os estudos que fizeram em mim não puderam comprovar isso. Quando eu não aguentava mais, comecei a notar que minha esposa também estava sendo consumida por tudo isso. Ela ficava constantemente doente e parecia muito triste e esgotada. Quando percebi, tomei a decisão de acabar com a minha vida, pensando que talvez, se eu morresse, tudo ia acabar. Mas foi impossível. Ele não me deixou morrer. Ele disse que eu pertencia a ele e que ele iria decidir como e quando isso iria acabar. Isso me destruiu e eu não queria ver como minha família sofria por minha causa. Então decidi sair e deixei tudo para trás. Abandonei meu trabalho e minha família. Só levei o necessário.
Levei o carro que tínhamos e deixei a casa em nome dela. E para me despedir, escrevi uma carta. Enquanto isso, fui procurar um lugar, o mais longe possível. Pensei em pedir ajuda. Fui em busca de feiticeiros, bruxos, santeiros, até da igreja. Mas todos me disseram que não podiam me ajudar, que eu estava condenado em vida e a minha alma não tinha salvação. Eu me rendi, porque na verdade nem acreditei que alguém pudesse me salvar. Quando comecei a ficar sem recursos, me estabeleci nesta pequena cidade do interior, onde moro atualmente. Todos os dias me sinto pior. Continuar vivendo é um tormento e não sei como está a minha família. Mas também não quero contatá-los porque de alguma forma, assim, os mantenho seguros. Sei que o tormento vai acabar logo, mas depois da morte, os meus tormentos será para toda a eternidade. Eu sou muito grato por vocês terem me ouvido. O quão infeliz foi minha vida até hoje. Eu só queria que alguém soubesse minha história. Valorize sua vida, sua liberdade e seja grato até pela pobreza e fracassos, pois há derrotas que somam mais do que uma vitória pode proporcionar. Fim desse relato. Triste, né, pessoal? Espero que vocês tenham chegado até o final desta história. Uma história muito intrigante e sinistra, pois envolve muitas situações um tanto fortes, e nem todas as pessoas que realizam essas práticas estão 100% prontas para contar sua experiência. Lidar com demônios é algo que não é recomendado de forma alguma. As pessoas que lidam com eles, que são ocultistas, estão extremamente preparadas e as coisas podem ir longe demais e dar errado. Então, se você não está 100% disposto a se entregar a esse tipo de prática em direção à demonolatria, tome cuidado onde você pode estar se metendo. A curiosidade pode acabar matando o gato. Obrigada por ouvir o relato. Se gostaram, deixem seu like. E quem quiser ajudar mais o canal, cliquem no botão Valeu Demais. Obrigada e até a próxima viagem.